Universidade Federal Fluminense, Departamento de Filosofia, disciplina da Filosofia Contemporânea 4, professor José Maria Arruda. Trabalho, resumo do livro Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia, de Wilhelm Flusser. Este trabalho tem por objetivo fazer um breve resumo do livro. Antes, porém, algumas considerações a respeito do autor. Nascido em Praga, em 1920, Wilhelm Flusser estudou filosofia na sua terra natal. Emigrou para Londres em 1940 e em 1941 mudou-se para o Brasil, São Paulo. Seu principal objetivo neste trabalho é, como na maioria dos pensadores na história da filosofia, a questão da liberdade e, neste caso específico, a condução na obra para um caminho que leve a uma possível liberdade do homem, que seria a criação de uma filosofia da fotografia. Vamos ao resumo. Para Flusser, imagens são representações do mundo lá fora. Desde há milênios, elas pretendem representar no plano o que há no mundo real. São superfícies em duas dimensões e que, portanto, abstraem as outras duas dimensões, espaço-temporais, profundidade e tempo. Essa capacidade de abstração, Flusser chama de imaginação e, da mesma forma, para se decifrar as imagens abstraídas no plano, o observador ou receptor tem que, novamente, usar a imaginação para recolocar as dimensões antes abstraídas. As imagens têm a função de representar o mundo lá fora. Elas mediam as relações entre homens e mundo e têm, segundo Flusser, o propósito de serem representações do mundo e não elas mesmas o mundo. Entretanto, o homem, ao invés de entender esse biombo, as imagens, criado entre mundo e homem, como um mapa, na realidade, ele passa a viver em função desse biombo. O homem perde a capacidade de decifrar as imagens e as cenas das imagens, como o significado do mundo e o que deveria ser um mapa do mundo, se torna o próprio mundo, sendo vivenciado como conjunto de cenas. Flusser chama de idolatria essa inversão da função das imagens. Para solucionar esse problema, ou seja, o esquecimento do motivo pelo qual as imagens são produzidas, a saber, o de servir de instrumentos para a orientação do homem no mundo, invertendo as funções, surgem pessoas para relembrar esse esquecimento e procedem um método do rasgamento, que seria o desfiar das imagens em linhas, de maneira a descrever ou decifrar as imagens, alinhando os elementos imaginísticos. Eis como surge a escrita, para superar a idolatria. A escrita representaria as imagens que representam o mundo, para solucionar o problema da idolatria. Porém, ao invés disso, passa-se a ter outro problema. A escrita tem a capacidade de abstrair todas as dimensões do mundo, com exceção da conceituação. É nesse processo de formulação de conceitos que se pretende decifrar os códigos, intencionando-se aproximar-se do mundo concreto, afastado que estava pela idolatria. Mas, ao contrário, com a escrita, o homem se afasta ainda mais da realidade, surgindo aí outro conceito, o da textolatria. Agora é preciso superar essa dificuldade, pois o texto não significa o mundo ele mesmo, mas sim as imagens desfiadas, estas que são a representação do mundo. Surge então a imagem técnica, a fotografia, a fim de ultrapassar as dificuldades dos textos. No segundo capítulo do livro, Flusser segue na questão das imagens e, neste caso,
Trata-se de imagens produzidas por aparelhos, as máquinas fotográficas e de cinema. E Flusser dirá que imagens técnicas são produtos indiretos de textos. Ele compara as imagens técnicas produzidas por aparelhos com as imagens tradicionais, planas, feitas pelo homem com um pincel, ou um lápis, ou uma pedra, um pedaço de carvão. Ele diz que as tradicionais são pré-históricas, basta vê-las nas cavernas, e que as técnicas são pós-históricas. Ele dirá, aspas, as imagens tradicionais imaginam o mundo. As imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que imaginam o mundo. Fecha aspas. Para Flusser, a imagem técnica é uma evolução no modo de pensar e enxergar a imagem. Porém, há de se ter a consciência do que a imagem técnica representa. Ela requer uma estratégia, um processo, e ao passar por ele, a imagem cresce, valoriza-se, mas tais imagens não devem substituir um raciocínio lógico baseado em fatos. A imagem técnica pode criar um envolvimento com a cultura do povo a fim de espalhar às massas uma ideia sobre determinado acontecimento. Ela fala por si mesma, descreve a cena de tal forma que o texto passa a ser apenas um coadjuvante, um pré-texto. Ele diz que o caráter aparentemente não simbólico das imagens técnicas faz com que o seu receptor as observe como se fossem janelas. Porém, Flusser dirá, aspas, as imagens técnicas estão longe de serem janelas, mas são imagens, superfície que transcodificam processos em cenas. Como toda imagem é também mágica, e seu observador tende a projetar essa magia sobre seu mundo. Fecha aspas, Flusser, página 10. No capítulo seguinte, Flusser trata do aparelho e dirá que imagens técnicas são produzidas por aparelhos e, como precursora desse tipo de imagem, foi inventada a fotografia. As fotografias são o produto dos aparelhos, estes que são as máquinas fotográficas, que são programadas por indústrias fotográficas para um número imenso de potencialidades fotográficas. Assim, segundo Flusser, o que caracteriza o aparelho fotográfico é o ser programado e o trabalho do fotógrafo é esgotar essas potencialidades do aparelho. Flusser definirá o aparelho como um produto que vai gerar novos produtos, pelo olhar do fotógrafo, este que terá a missão de entrar no aparelho para dele sugar todas as suas potencialidades. Ele questiona, neste ponto, quem domina quem? O homem, a máquina, ou a máquina é programada para dominar o homem? É preciso saber diferenciar neste mundo de milhões de imagens fotográficas aquelas que realmente têm significado relevante e que adquiram valor. O baixo custo das máquinas e aparelhos de toda sorte levaram à banalização do ato de fotografar e qualquer um atira com sua máquina sem direção, perdidos no fascínio do mundo fotográfico. Este fotógrafo amador sequer sabe como funciona a caixa preta e a vê como uma caixa mágica, como um brinquedo, e o valor da imagem se deprime, se apequena. Flusser vai falar sobre a manipulação da imagem. Ela será influenciada pelo fotógrafo ou pela indústria fotográfica, pela imprensa, etc. E essa imagem pode chegar bem distorcida ao receptor, cuja interpretação será também distorcida, programada, talvez pelos interesses dos envolvidos nesse processo. No quarto capítulo, Flusser fala do gesto de fotografar. Ele atenta para a postura do fotógrafo, que se assume como um gesto de ataque, um movimento avançado com as pernas uma à frente da outra, garantindo certa estabilidade,
um projetar do corpo ligeiramente ofensivo e com a arma posta em frente ao rosto, apontando para o assunto a ser fotografado com certa veemência. Nesta metáfora da caça, será mesmo que o fotógrafo é o caçador? Armado de uma máquina fotográfica e sua presa serão mesmo as imagens fotográficas? Para Flusser, as boas imagens são profissionais, interessantes, de valor, de cunho informativo e inéditas, nesse processo contínuo de esgotamento das potencialidades do aparelho fotográfico. Muitas vezes, o fotógrafo não consegue, com apenas uma imagem, explicar uma situação em curso. Desta forma, Flusser dirá que é preciso uma sequência de fotos para dar mais realidade à situação e ilustrar melhor o acontecido, sempre, é claro, respeitando o ponto de vista do fotógrafo dentro das inúmeras possibilidades outras existentes no momento da ação. Aspas. Características do gesto de fotografar. É gesto caçador, do qual aparelho e fotógrafo se confundem para formar unidade funcional inseparável. O propósito deste gesto unificado é produzir fotografias, isto é, superfícies nas quais se realizam simbolicamente cenas. Estas significam conceitos programados na memória do fotógrafo e do aparelho. A realização se dá graças a um jogo de permutação entre os conceitos e graças a uma automática transcodificação de tais conceitos permutados em imagens. A estrutura do gesto é quântica, série de hesitações e decisões claras e distintas. Tais hesitações e decisões são saltos de pontos de vista a pontos de vista. O motivo do fotógrafo em tudo isto é realizar cenas jamais vistas, informativas. Flusser, página 20. No próximo ponto, Flusser vai explicar sobre a fotografia ela mesma, aquela que se pensa impressa, propriamente dita, apesar de, na atualidade, termos formas digitais de expressão da fotografia, mas a fotografia é a única forma de imagem que se pode reproduzir em folhas. As outras, como o cinema, somente se servindo de outros aparelhos para a projeção das imagens. Aspas. Coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostas em vitrines, paredes de escritórios, afixadas contra muros sob forma de cartazes, impressas em livros, latas de conservas, camisetas. Que significam tais fotografias? Segundo as considerações precedentes, significam conceitos programados, visando programar magicamente o comportamento de seus receptores. Flusser, página 22. Segundo Flusser, a fotografia abre ao observador uma visão de mundo e cada fotografia é feita sob um determinado ponto de vista. Ora, dependendo das intenções do fotógrafo, pode-se causar uma visão distorcida do mundo através da cena exposta. Talvez a fotografia seja um meio potente para a formação de subjetividades, influenciar certo consumo, etc. Nesse mar de fotografias, poucas são aquelas que realmente têm um significado importante. Ou seja, as fotografias mais verdadeiras são as que nos permitem raciocinar sobre elas ao tentar decifrá-las. Um movimento circular no olhar do observador, onde o tempo é o eterno retorno, e que, desse modo, o observador possa imaginar algo nesse processo interpretativo da imagem eternizada pelo fotógrafo. Este ato de observar, raciocinar, decifrar, interpretar, vai possibilitar a formação de uma crítica fotográfica na mente do receptor. Abre aspas. Fotografias são imagens técnicas que transcodificam conceitos em superfícies. Decifrá-las é descobrir o que os conceitos significam. Isto é complicado porque na fotografia se amalgamam
duas intenções codificadoras, a do fotógrafo e a do aparelho. O fotógrafo visa eternizar-se nos outros por intermédio da fotografia. O aparelho visa programar a sociedade através das fotografias para um comportamento que lhe permita aperfeiçoar-se. A fotografia é, pois, mensagem que articula ambas as intenções codificadoras. Enquanto não existir crítica fotográfica que revele essa ambiguidade do código fotográfico, a intenção do aparelho prevalecerá sobre a intenção humana. Flusser, página 25. Fecha aspas. Neste confronto entre aparelho e homem, na fotografia, parece não haver liberdade humana. Neste processo, estão incluídos o aparelho fotográfico, que é produto do aparelho da indústria fotográfica, que é produto do aparelho do parque industrial, e assim indo na escala acima, numa relação de poder, cuja intenção é a programação da sociedade através dos aparelhos para construir um determinado comportamento. Desta forma, talvez, a função do crítico fotográfico seria a de, através dos critérios da relação homem-aparelho e suas intenções distintas, julgar qual seria a boa fotografia, a verdadeira fotografia, observando aquelas evidências que acusam a vitória do homem em detrimento ao aparelho. Essa sim seria a melhor fotografia e um caminho para certa liberdade. Feita a fotografia, agora ela precisa ser distribuída. E no 6º capítulo, Flusser trata exatamente desta questão. As fotografias precisam ser distribuídas, e o interesse no tocante à fotografia é que ela pode ser multiplicada e multiplicada infinitas vezes, o que dá à fotografia essa particularidade em relação às outras imagens. Elas podem ser distribuídas sob formas de panfletos, folhas, utilizadas como notícia, publicidade e mesmo arte. Devido a essa característica, ela se valoriza comercialmente, artisticamente, além de ter um valor informativo dependendo de como ela é apresentada. As imagens podem ser manipuladas para o benefício do fotógrafo ou do meio de distribuição. Abre aspas. Ao considerarmos a distribuição de fotografias, esbarramos naquilo que as distingue das demais imagens técnicas. Imagens imóveis e mudas, do tipo folha, e pode ser infinitamente reproduzidas, poderiam ser reproduzidas como folhetos, no entanto, o são por aparelhos gigantescos que as irradiam por discurso massificante, enquanto objetos, as fotografias não têm valor. Este reside na informação que guardam superficialmente. São, portanto, objetos pós-industriais. O interesse se desvia para a informação e não para o objeto que se abandona. Antes de serem distribuídas, as fotografias são transcodificadas pelo aparelho de distribuição a fim de serem subdivididas em canais diferentes. Somente dentro do canal, do médium, adquirem seu último significado. Nessa transcodificação cooperam tanto o fotógrafo quanto o aparelho. Este fato é silenciado pela maior parte da crítica, o que torna os aparelhos de distribuição invisíveis para os receptores das fotografias. Graças a tal crítica funcional, o receptor da fotografia vai recebê-la de modo não crítico, e será assim que os aparelhos de distribuição poderão programar o receptor para comportamento mágico que sirva de feedback para seus aparelhos. Fecha aspas, Flusser, página 29. No 7º capítulo do livro, Flusser aborda a questão da recepção fotográfica. Ele compara o ato de escrever e ler com o ato de fotografar e decifrar fotografias. Ele diz, aspas, quem sabe escrever, sabe ler, logo, quem sabe fotografar, sabe decifrar fotografias. Engano. Fecha aspas.
Flusser explica que as pessoas foram programadas para comprar aparelhos fotográficos e fotografar, e, na sequência, reportarem à indústria fotográfica sobre a experiência fotográfica, para que a mesma produza novos aparelhos aperfeiçoados que foram pelo feedback dos fotógrafos e mais eficientes no tocante às intenções da indústria fotográfica, para que as pessoas continuem a fotografar e assim sucessivamente num círculo vicioso. A máquina fotográfica torna-se um brinquedo curioso na mão de todos que têm acesso a ela, e parece que essa imposição do sistema de consumo no ramo confunde a propriedade do bem de fato. O homem é o dono da máquina ou vice-versa? O aparelho é programado para tirar fotografias e seduz seu possuidor, para que a todo e qualquer momento aperte o, aspas, gatilho e atire, fecha aspas. Abre aspas, aparelho fotográfico arma, fecha aspas. O homem se torna dependente deste ato, viciado em fotografar tudo a todo momento, em todos os lugares e situações. Essa é a vontade da máquina, programada para isso, mas seria essa a vontade verdadeira do homem? Ou ele estaria sendo abduzido pelo aparelho? O homem não consegue mais ver o mundo fora das lentes fotográficas, pois seus olhos estão viciados a olhar o mundo através do aparelho. Ou seja, ele não mais o possui, mas faz parte dele. Está nele. Essa mania de fotografar, segundo Flusser, resulta numa quantidade absurda de fotografias. Ele diz, aspas, eterniza a automaticidade inconsciente de quem fotografa, fecha aspas. Numa viagem, por exemplo, o aparelho seduz o homem a todo instante, para que ele atire e atire e atire. Assim, ao ver as fotos da viagem, não são memórias ou valores do viajante, mas da máquina. Aspas. Quanto mais houver gente fotografando, tanto mais difícil se tornará o deciframento de fotografias, já que todos acreditam saber fazê-las. Flusser, página 31. Aspas. O analfabetismo textual está levando ao analfabetismo textual. Flusser, página 31. A incapacidade de decifrar as imagens fotográficas devido à massificação e má utilização da prática, impede a crítica das mesmas e as formulações textuais daquilo que seria a boa interpretação das imagens. Pois, nesse caso, os textos são apenas pré-textos. O que explica mesmo o mundo são as imagens e não o texto. Ele apenas confirma. Abre aspas. Resumindo, eis como fotografias são recebidas, enquanto objetos não têm valor, pois todos sabem fazê-las e delas fazem o que bem entendem. Na realidade, são elas que manipulam o receptor para comportamento ritual em proveito dos aparelhos. Reprimem a sua consciência histórica e desviam a sua faculdade crítica para a estupidez absurda do funcionamento que não seja conscientizada. Assim, as fotografias vão formando círculo mágico em torno da sociedade, o universo das fotografias. Contemplar tal universo visando quebrar o círculo seria emancipar a sociedade do absurdo. Fecha aspas, Flusser, página 33. No 8º capítulo, Flusser nos atenta e exemplifica de como estamos sendo consumidos por um universo fotográfico. Estamos tão viciados e acostumados com esse turbilhão de fotografias que mal podemos entendê-las, questionar seu valor, muito menos o que essas fotografias realmente significam. Ou seja, qual a mensagem delas a nós? Qual a intenção do fotógrafo, se é que, minimamente, algumas delas exprimem essa intenção? O próprio fotógrafo, nesse contexto, diante da indústria fotográfica e dessa massificação, perde seu valor. A fotografia que deveria nos poupar o trabalho de interpretar textos complexos,
que são as imagens tradicionais rasgadas, acabou por alienar o povo da realidade ao se apresentar num sem parar de fotografias que, para as massas, sem a conscientização dessa relação das imagens na formação de subjetividades, não tem o menor significado. Para Flusser, a participação desse universo fotográfico significa viver e agir em função da fotografia. Abre aspas. O universo fotográfico é um jogo de permutação, cambiante e colorido com superfícies claras e distintas, chamadas fotografias. Estas são imagens de conceitos programados em aparelhos e tais conceitos são símbolos vazios. Sob análise, o universo fotográfico é um universo vazio e absurdo. No entanto, como as fotografias são cenas simbólicas, elas programam a sociedade para um comportamento mágico, em função do jogo. Confere significado mágico à vida da sociedade. Tudo se passa automaticamente e não serve a nenhum interesse humano. Contra essa automação estúpida, lutam determinados fotógrafos ao procurar inserir intenções humanas no jogo. Os aparelhos, por sua vez, recuperar automaticamente tais esforços em proveito de seu funcionamento. O dever de uma filosofia da fotografia seria o de desmascarar esse jogo. Flusser, página 38. Finalmente, chegamos ao último capítulo do livro. Aspas. A urgência de uma filosofia da fotografia. Fecha aspas. Ele comenta sobre os conceitos-chave que foram estudados durante todo o livro, a saber, imagem, aparelho, programa e informação. Estes são os pilares de uma filosofia da fotografia. Flusser fala dessa urgência, pois se trata de um tema muito importante e desejante para o homem no mundo, a liberdade. O homem precisa sair dessa condição de caça e se pôr como o verdadeiro caçador no ato de fotografar, garantindo nesse movimento certo controle sobre si mesmo e o domínio do ato fotográfico através da conscientização da realidade e da feitura de fotografias criativas e inéditas contra o programa da indústria do aparelho fotográfico, proporcionando a possibilidade de alcançar a liberdade do homem nesse processo. Flusser diz mais que a criação de uma filosofia da fotografia é urgente, porque é a única revolução possível para a liberdade do homem. Aspas. Toda filosofia trata, em última análise, do problema da liberdade. Mas, no decorrer da história, o problema se coloca da seguinte maneira. Se tudo tem causa, e se tudo é causa de efeitos, se tudo é determinado, onde há espaço para a liberdade? Reduziremos as múltiplas respostas a uma única. As causas são impenetravelmente complexas e os efeitos tão imprevisíveis que o homem, ente limitado, pode agir como se não estivesse determinado. Atualmente, o problema se coloca de outro modo. Se tudo é produto do acaso cego e se tudo leva necessariamente a nada, onde há espaço para a liberdade? Eis como a filosofia da fotografia deve colocar o problema da liberdade. Por isto e para isto é necessária. Fecha aspas, Flusser, página 40. Ao meu ver, para solucionar o problema da idolatria, o homem inventa a escrita e se afasta mais ainda da realidade. Mas com a invenção da fotografia, que veio na tentativa de solucionar os problemas inerentes aos textos, o homem se aprisiona numa caixa preta e vive em função dela. É preciso libertar-se. Fim do resumo